Leoninos e leoninas, sejam muito bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Cris e eu vim trazer a leitura de vocês. Meus amores, hoje a leitura consiste em uma mensagem da tua alma ou chama gêmea, tá? Então vamos saber o que essa pessoa gostaria de te dizer. Se não fosse a influência, aí vai depender de cada situação, da distância ou do ego, né? Às vezes a pessoa não fala tudo o que sente ou tudo o que quer com você por conta do ego ou por conta da distância, seja física ou seja emocional. Vamos saber o que está se passando, o que essa pessoa realmente gostaria de te dizer do fundo da alma, se pudesse, tá? Lembrando que a leitura é Leão, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. E lembrando que você sempre precisa adaptar. É para homem, mulher, mas aí você faz as adaptações ao longo da leitura de acordo com a tua situação, tá? Se a leitura não bater para você, solta para o universo, porque aí é para outra pessoa. Nunca tenta se enquadrar quando não for para você, tá? Quem quiser deixar sugestão de temas, pode deixar aí nos comentários, tá, meus amores? E dúvidas também. Deixa aí o teu comentário, o que você achou da leitura, eu vou gostar muito de saber, tá? E não esqueçam de deixar o like, que vocês apoiam com isso o crescimento desse canal, meus amores. Vamos lá. Leão, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Mensagem da tua alma gêmea. Uau! Essa situação vai sofrer aí uma mudança, tá? Então, assim, se estão com problemas para estar juntos, tá? Tem uma finalização de um ciclo, tem uma mudança brusca nessa situação. Para alguns casos aqui, essa alma gêmea do leonino estava presa a um compromisso, né? Tá finalizando um ciclo com alguém para poder viver essa paixão. Eu vejo que você é uma pessoa aqui que completa ele ou ela em todos os aspectos, mas muitas vezes ele ou ela tem até uma certa dificuldade de admitir tudo isso que você provoca nele por conta do ego, né? Aqui tem muito ego nessa relação aí de vocês, tá? E vai passar aqui por uma mudança. A relação vai passar por uma mudança e é uma mudança brusca. Então, por exemplo, se ele ou ela está preso num relacionamento, por isso que não assumiu algo com você, provavelmente haverá uma mudança nessa situação. Se vocês têm essa integração toda, têm essa paixão e não conseguem estar juntos por conta do ego dessa pessoa, essa situação vai sofrer aí uma mudança brusca, tá? Algo vai quebrar aí o ego dele ou dela, ele vai engolir o ego aí, tá? Seja para assumir algo com você ou para dizer o que pensa, para que haja mais entendimento, uma mudança positiva dentro dessa situação. E para alguns de vocês aqui pode existir o quê? Distância geográfica. Então essa pessoa pode estar muito distante de você e pode surgir uma oportunidade que muda toda a perspectiva em torno dessa situação. Que significa o quê? Essa pessoa que quer tanto um compromisso com você, tá enxergando uma possibilidade de estar ao teu lado, de dar uma virada na vida dela, tá? Encerrar até mesmo uma etapa de vida para o começo de uma nova fase, no caso ao teu lado, te assumindo mesmo. Para outros casos, aqui podia ter uma certa dificuldade de assumir essa relação. Ou seja, aí tem que ver por qual motivo, né? Para cada um é uma situação. Para quem o problema era essa pessoa não assumir a relação perante o público, perante outras pessoas, aqui tem alguma situação que vai acontecer e aí muda toda a perspectiva inicial da questão. Muda se ele queria manter essa situação assim,
meio que às escondidas, seja por conta de ter saído de um compromisso há pouco tempo, não queria te assumir, ou não quer te assumir por conta de alguém que influencia muito a mente dele, alguém da família que pode ter uma certa influência aqui, ó, muito, muito forte, alguém que ele segue, ó. Olha o gatinho olhando aqui para a coruja, ó. É como se essa coruja fosse mesmo o símbolo da sabedoria, alguém que pode ser mais velho ou mesmo mais sábio, né? Alguém que tem uma influência muito forte sobre o teu ser amado seguindo muitos conselhos dessa pessoa e causando uma certa resistência aí, seja em assumir a relação, né, ou assumir um compromisso mais sério com você. Essa pessoa começa o quê? O gatinho tá olhando aqui o quê? Para a lua, assim, ele tá debaixo da autoridade dessa pessoa, mas ele já começa a ouvir um pouco o quê? A intuição. E por ouvir a intuição, tá? É que ele vai em busca, muitas vezes, em muitos casos aqui, de um esclarecimento com você a respeito de uma determinada situação. Tá? Por exemplo, se essa relação tem algum tipo de conflito, envolve algum conflito, que no caso essa pessoa mais sábia ou esse líder religioso, essa pessoa que ele ouve, né? Ele tem um certo respeito, pode ser um pai, né? Alguém que ele tem um respeito, levanta muito essa questão, bota muito essa questão para ele, né? Por exemplo, não assuma um compromisso com a Maria porque a Maria tem aquele conflito tal, né? Ou, por exemplo, a gente tem o coelho aqui, que o coelho, ele é o que? O símbolo da fertilidade, né? Então vamos colocar a Maria, ela tem muitos filhos, né? Ou ela tem crianças, e aí você é uma pessoa solteira, olha o que você vai arranjar, compromisso com essa pessoa, ou mesmo assim, olha, Maria, por exemplo, Maria tem um filho de cada pai, você vai ter esse relacionamento, vai ter um filho com você, e depois, se não der certo, aí você vai ter esse compromisso com Maria, tá? Coisas desse tipo que podem surgir ali numa conversação. Ou, por exemplo, essa pessoa falando muito com relação a se essa pessoa já tem filhos, né? Maria tem filho, você também tem filho. Então, olha aí, não é o momento de você assumir esse compromisso. Algum tipo de situação que essa pessoa vinha dizendo para ele ou ela, tá? Não por mal, mas por, na visão daquela pessoa, estou aconselhando bem, tá? Só que esse aconselhar bem acaba travando essa pessoa aí de tomar uma decisão com relação a esse relacionamento. Então vai sofrer o quê? Que eu falei para vocês, uma mudança federal nessa história, uma mudança muito brusca. Algum acontecimento vem para despertar ele ou ela. É aquela coisa assim, pô, peraí, eu preciso fazer na minha vida aquilo que eu quero e não o que as pessoas esperam de mim, né? Eu não quero estar condicionado a uma situação. Eu não quero ficar abaixo daquilo que outros pensam ou acham que eu deveria fazer. Eu preciso me posicionar e buscar aquilo que eu quero, tá? E é onde essa pessoa pode aí a vida dessa pessoa pode tomar um outro rumo, tá? E que eu vejo que vai ser muito positivo para o relacionamento de vocês, porque essas cartas juntas aqui me falam muito do sucesso do relacionamento, tá? E assim, se a gente lê dessa forma, do sucesso do relacionamento para trazer um fortalecimento e estrutura para a união, tá? Mas eu vejo que tem alguma mudança, algum despertar que precisa acontecer na cabecinha da pessoa. É como se ela precisasse parar e pensar assim, pô, peraí, eu preciso me posicionar com relação a isso. Tá? Agora, se vocês estão aqui separados por conta de ego, ou o ego influencia muito, você pode estar até junto, mas não assume um compromisso, porque um tem um ego maior do que o outro, né? Então é preciso que você também olhe para isso, tá? E veja naquilo que você também precisa trabalhar aí, porque tem algo que vai dar uma mudança num giro na cabeça da pessoa. E aí, se você for bastante esperto ou esperta, você aproveita esse momento, esse acontecimento que vai mudar algo na cabeça dele ou dela para você entrar, tá? De forma incisiva, né? Se colocando e baixando o teu ego. Para quê? Para que a pessoa também diminua o dela e vocês possam ter aí uma conversa onde possa haver um entendimento, para que esse relacionamento passe para uma nova etapa.
tá? Tem um acontecimento importante que vai mexer muito com ele ou ela, ou já até aconteceu, já está mexendo, já está no processo. Se você for uma pessoa inteligente e esperta, você aproveita disso, tá? Para que essa história de vocês tome um outro rumo. Falar muito a coruja, ela traz sabedoria e você tem duas corujas aqui. Tá? Usa da tua sabedoria, da tua esperteza para conduzir essa situação. Porque se esse fato que vai acontecer deixar o teu ser amado um pouco vulnerável por algum tempo, alguém pode tomar esse posicionamento de influenciá-lo. Então que seja você, aproveite a situação para que ele se encoraje e a relação tome um outro rumo, tá? Então é bem isso aí. Que essa pessoa sente por você é paixão. Oi. Opa, vambora. Olha que só confirmando tudo que eu falei aqui. Total. É alguém que escuta muito os outros, tá? Aqui. E a carta do encontro de almas, que legal. Então, meus amores, olha só. As cartas vieram aqui confirmar tudo que eu já vinha dizendo aqui em cima. A espiritualidade é linda, né? Então, vamos lá. O que está falando aqui para vocês? Que realmente a vida dessa pessoa está passando por uma mudança, que essa pessoa está tendo que deixar algumas coisas para trás e outras situações é ela própria que está querendo se libertar. Uma das situações, lembra que eu falei que tem alguém que influencia muito no pensamento dessa pessoa, tá? Aqui veio a alma falante, que fala pra gente, tá? De alguém que tem um poder de influência com relação aos pensamentos dele ou dela. Porque aqui a gente vê o quê? Algo que tem um direcionamento. É como se as palavras dessa pessoa que o aconselham determinasse em alguns momentos, tá? A direção para onde essa pessoa fosse levar a vida dela, ou mesmo o desenvolver do relacionamento. Só que me fala que essa pessoa está se libertando disso, tá? Está se libertando. E aqui me diz que essa pessoa ainda está um pouco perdida. Então fala que você precisa ter o quê? Um pouquinho de paciência com relação a aquilo que essa pessoa vai te dizer, tá? Aqui está acontecendo uma grande mudança. Lembra que eu falei que tem algo que acontece? Para muitos já aconteceu. E que dá um despertar na cabeça dele ou dela. É como se acendesse uma luz. Olha aqui. Olha a luz aqui, ó. E ela está recebendo, tá? Ela recebe esse despertar, essa situação que vai acontecer, não é que a situação em si vai gerar o despertar. A situação faz com que ele pare para analisar a própria vida e aí é quando ele tem esse despertar, tá? E muda toda a perspectiva dele com relação a esse relacionamento e essa pessoa começa realmente a apostar mais nessa relação, começa a enxergar um potencial por trás dessa relação ou em alguns casos começa até a te ver de uma forma diferente. Se vocês tiveram aquele problema que eu falei do ego, tá? Situações onde não estava se entendendo, essa pessoa vai começar a te analisar melhor por uma outra perspectiva,
sem permitir que o ego dele ou dela interfira nessa visão, tá? Nessa leitura que ele faz a respeito de você ou do relacionamento em si. E ele está deixando para trás aqui algumas coisas, olha só. Já está no barquinho e já está partindo, tá? Se é aquela pessoa que eu falei que tinha um compromisso, que está saindo de um compromisso, tá mesmo saindo de um compromisso. Se é isso que você veio confirmar, tá? Para ficar com você, sim, vai haver um grande giro, como eu falei lá na vida dele ou dela, vai passar por uma nova etapa a vida dele e vocês vão ter uma oportunidade aí de estarem juntos. Lembra que eu falei sobre a questão de que tem alguém que influencia? E aqui eu falei assim, gente, sejam espertos, a coruja é muito sábia, né? Influenciem vocês. Por quê? Porque lembra que eu falei que vai ter um acontecimento, a pessoa vai ficar perdida. Gente, Cris, o que pode ser esse acontecimento? Ó, gente, pode ser diversas coisas, mas pode acontecer, como a gente tem duas cartas aqui de movimento, de deixar situações para trás e de partida, tá? Pode estar falando de alguém que sai da vida dele ou dela. Então pode ser um fim de um relacionamento que nem ele ou ela procurou. Lembra que eu falei da questão da roda, tá? Que vai acontecer algo aí muito rápido. Pode ser algo assim que ele não procurou. A outra pessoa pode tomar a iniciativa e deixar ele, se for o caso de um compromisso. Tá? E ele ficando um pouco perdido. Ou pode ser, por exemplo, se ele ou ela tem uma mãe, uma madrinha, um pai, alguém que exerce não sei se um poder ou uma influência, um certo domínio, é essa palavra, sobre ele, tá? Entre aspas, né? Essa pessoa, pode acontecer algo e essa pessoa vai se ausentar, vai sair de perto dele para resolver algo, não sei, essa pessoa vai ser afastada. E aí ele se sente muito perdido ou perdida, porque é a pessoa que orientava muito. Então, se você for uma pessoa esperta, assume correndo esse papel, porque você vai ter abertura para isso. Só que a partir do momento que você assume esse papel, você começa o quê? A manejar, a direcionar, tá? Direcionar a carroça, ó. Você começa a direcionar para onde esse relacionamento deve ir, sem a questão da influência de outras pessoas, tá entendendo? Agora, essa questão aqui que ele vai soltar, né, e vai seguir um outro rumo, também pode ser a questão dele soltar o ego, para quem vocês estão afastados pelo ego, tá? Por algum desentendimento, ele ou ela soltando as mágoas, soltando, deixando para trás o ego e vindo conversar com você assim, despido mesmo, tá? De todo tipo de armadura que ele pudesse ter adquirido aí por conta de, seja alguma intriga de terceiros ou algum problema mesmo entre vocês. Só que eu tô vendo ele ou ela chegando para você muito ainda perdido. Então pode ter algumas reações meio desproporcionais e é interessante aqui, para quem essa pessoa está vindo de fora, aqui pode ter gente vindo de outro país, outro estado, ficar com você, vem muito motivado pela paixão, vai deixar para trás o quê? Pode estar deixando para trás a família, né? E aí vai se sentir muito perdido. Então é importante que você seja o quê? Que você dê bons conselhos, que você seja o alicerce, que você dê palavras também, ó, de esperança, que você mostre para essa pessoa que ela tem como recomeçar, tá? Independente daquilo que está ficando para trás. Então, se perdeu alguém importante da família, alguém que tinha um papel importante na vida dele ou dela, alguém em quem ele se apoiava e a vida dele está tomando outro rumo, seja essa pessoa forte, sabe? Que vai dizer para ele que ele vai conseguir, que as coisas vão se desenvolver, que com o tempo tudo vai entrar nos eixos, que ele vai novamente se reestruturar, tá? Sempre ponha ele ou ela para cima e sempre deixe claras as suas intenções com relação ao enraizamento dessa relação, que você quer algo muito mais profundo ao lado dele ou dela, que você tem sentimentos por ele ou ela, porque aqui tem muita coisa que pode não estar sendo dita por conta, seja lá, de orgulho, de vergonha, de não sei o quê. Deixe isso de lado e fala aquilo que você precisa falar. Porque quando a pessoa está assim perdida, assim, se sentindo um pouco, sabe? Meio que, o que eu vou fazer?
Se uma outra pessoa entra no circuito e faz a cabeça dele ou dela, é possível que, sabe, vá seguindo aquilo. E não é porque a pessoa é totalmente influenciável, mas às vezes quando alguém que tem um papel muito forte na nossa vida se afasta, a gente realmente fica um tempo, né, tentando se reestruturar. E é o que eu tô vendo da parte dessa pessoa. Por exemplo, se for um pai, né? Aí de repente o cara só mora ele e o pai que sempre tá ali, o pai que apoia. Às vezes até o pai contribui financeiramente em algum aspecto pela fase da vida que ele possa estar passando. E de repente esse pai, vamos colocar, precisou ir para outro estado para ajudar uma filha que está doente, um exemplo. Ou uma mãe, né? Precisou ir para outro estado ajudar uma filha, ajudar alguém da família, alguma coisa. E ele vai se sentir sozinho, um pouco que sem saber o que fazer, tá meio perdido ali. É o momento em que você entra, tá entendendo? Porque nem todo mundo consegue estar sozinho. Tem pessoas que gostam até de estar sozinhas, se vangloriam até muito disso, né? Ah, eu sou autossuficiente, eu gosto de estar sozinho. Quando estou na minha casa, eu preciso de um lugar reservado para mim. Mas tem uma mãe lá que fica, às vezes é vizinha, a mãe tá o tempo todo na casa dele ou dela. Ai, queria estar sozinho, nem queria que minha mãe viesse o tempo todo. Mas tira aquela mãe dali, manda ela não ir mais lá. Seja levar uma comida, ou bater um papo, ou dar um palpite. Aquela pessoa se sente perdida e nem imaginava que tinha essa codependência de alguém. Tá? Então só vai sentir quando realmente houver o afastamento ou a perda. Vai ficar muito perdidinho. Então é o momento que você entra, tá? Você entra. Mas aqui é importante que você sempre diga para essa pessoa o que você fale, o que você está sentindo, tá? E o que você espera do crescimento dessa relação, assim, que você espera que essa relação vai se desenvolver, que você também tem planos com relação a ele, ainda que ele não diga, mas se você sentir uma abertura para falar isso, fale. Fale, porque às vezes a pessoa quer ouvir de você para se sentir pronta para falar aquilo que ela deseja, tá? E o que eu tô vendo aqui é um encontro, tá? Cris, qual é a mensagem da minha alma gêmea? Que ela está deixando coisas para trás, que ela está se afastando da influência de alguém aí, onde ela vai começar a ter uma nova visão a respeito desse relacionamento, que ela finalizou uma etapa da vida, está passando para outra, e a vida dela ainda vai sofrer mais uma mudança, tá? Que ela ainda não sabe, mas que vai sofrer. Ela diria para você que muito dos pensamentos dela, que ela pensou e analisou muito com relação a essa situação de vocês e agora consegue enxergar a situação por uma nova perspectiva, que a ideia que ela tinha com relação a você está mudando muito, é, que ela quer muito uma conversa com você, tá? E que ela quer marcar um encontro para que vocês possam aí conversar e debater a respeito desse relacionamento, que ela sente uma profunda identificação com você e pode ser até por isso que vocês dois tenham aqui de vez em quando uma disputa de ego, alguns arranhões, porque aqui são gênios muito parecidos, são pessoas que podem ter gostos diferentes, mas que têm uma personalidade, traços da personalidade muito semelhantes, né? Vocês se parecem, vocês têm profunda afinidade aqui. Então, é aquela coisa, às vezes a gente se parece tanto com o outro que não encaixa, né? Que não encaixa. Às vezes pega um oposto e encaixa, mas às vezes a gente tem tantos traços semelhantes que às vezes gera briga, né? E às vezes gera até situações de ficar analisando o outro e deduzindo que o outro vai agir com a gente como a gente agiria com o outro. E aqui pode ter muito desse tipo de dedução, tá? A pessoa achar que você vai agir de determinada maneira com ele porque ele agiria assim com você, mas de repente você nem vai porque você pode ter alguns traços da personalidade parecidos com os dele, mas a vida moldou cada um de uma forma. As tuas experiências de vida alteraram algo aí na tua mente, na tua forma de pensar, na forma de se comportar, como ele também. O estilo de vida aqui determinou muito com relação ao comportamento de cada um, né? Tem uma das partes aqui que parece que pode ser ele que ou foi muito protegida ou não é muito protegida, mas pode ou sofreu muita influência, né, da família, ou teve algo determinante ali naquela família que moldou algo no caráter, mudou algum ponto no caráter dele ou dela.
Aqui tem pessoas que podem até ter adquirido um certo... Pode ter ficado algum tipo de vulnerabilidade na parte emocional por conta de algum tipo de experiência, tá? Aqui pode ter pessoas que tiveram uma família onde, por exemplo, o pai e a mãe ou trabalhava muito ou não tinha muito tempo para ele, alguma coisa assim. Aí, por exemplo, na infância e na adolescência não tiveram tão presentes. Só que aí quando chegou na fase adulta, por exemplo, ou um dos pais se reaproximou, ou um outro parente ou amigo muito próximo praticamente assumiu esse papel, sabe? Às vezes a pessoa transfere para um grande amigo o papel de pai ou de mãe sem perceber. Aquela pessoa começa a entrar naquela dinâmica sem perceber que está vivenciando aquilo e aquela pessoa passa a ter uma palavra muito determinante na vida do outro, sabe? Por conta de uma lacuna que ficou na família lá no passado. E aí aquilo, sem querer e sem que a pessoa perceba, passa a atrapalhar os relacionamentos daquela pessoa em si. Por quê? Porque quando começa a ter um relacionamento, aquela pessoa que está naquela dinâmica ali de influenciar, de controlar a vida da pessoa, às vezes pode rolar um ciúme, né? Um ciúme de alguém que está chegando, está tomando muito espaço. Então tem muitas situações aqui, tá? Essa leitura está muito ampla aqui, tem um pouco de cada... É como se muitas pessoas misturadas aqui, né? Tivesse, por exemplo, tem alguém que está nessa dinâmica e isso que está atrapalhando, tem outros que é a questão do ego, tá? Então, identifica a situação, tira só o que for para você. Você vê que tem borboletas aqui, tá? E tem uma borboletinha bem protuberante aqui em cima das meninas. Essa borboletinha tá falando, a borboleta é o quê? A borboleta é transformação, tá? Vem me falando muito forte a questão da transformação na mente do teu ser amado. E para uma minoria aqui, o teu ser amado vai passar por um processo de transformação ligado à espiritualidade. Ele pode se aproximar muito de algum líder espiritual ou de alguém, não precisa ser um líder, pode ser, por exemplo, um amigo que frequenta tal lugar, e aí começar a chamar ele para frequentar. E uma coisa que ele vai fazer, às vezes, de uma forma bem despretensiosa, não está esperando nada com aquilo, é porque aquele amigo está vendo ele ou ela muito perdido, aí sabe aquele papo de, olha, eu vou no lugar tal, foi muito bom para mim, me fez bem, né? Às vezes me trouxe consolo, ou me deu equilíbrio, vamos lá, vamos conhecer e tal. Essa pessoa vai... Chega lá, assim, tem uma experiência espiritual lá tão forte que o transforma, né? Muda muito a mente, a forma de pensar, né? E até mesmo o coração vai trazer mais calmaria e a pessoa passa a analisar a questão do relacionamento também por uma outra perspectiva. É o que eu tô vendo aqui, meus amores. Eu tô vendo que as relações aqui, né, para quem está nessa dinâmica dessa alma gêmea aqui, que se identificou com a leitura, porque se a leitura não for para você, não tenta se enquadrar. Se está se identificando, saiba que vai haver mudanças aqui, tá? Vai haver mudanças. E provavelmente aqui para a maioria depois de um acontecimento inesperado. Pode ser, sabe? Alguém que sai da vida dele muito rápido. Aí vai deixar confuso, aí entra essa situação que eu falei. Então é isso aí. Se a tua alma gêmea tivesse que te dizer algo, diria que sente algo muito forte por você, que tem paixão, mas que às vezes fica até um pouco confuso com relação ao que sente. E aí a gente já viu que é por conta de ou a influência, né, ou essa dinâmica aí, porque vai depender do tempo de cada um. E essa pessoa está encerrando um ciclo, tá? Tá querendo muito, essa pessoa te diria que quer muito um encontro com você. Muito, muito, muito. Que tem muito para te falar, mas que quer te falar pessoalmente, quer muito marcar um encontro. Então é isso, tá? Um beijo no coração de vocês, fiquem na paz e até a próxima.